Gente, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Ana, Karina. Vocês forem entrando, vai dando esse feedback pra mim, pra ver se tá legal, se não tá travando, se não tá nada. O de Andresa caiu, eu tive que reiniciar pra poder ela voltar com a gente. Deixa só ela entrar que eu coloco ela e a gente continua. Tava com a maior saudade, gente, de usar essa camisa aqui, ó. A camisa de pedagogia da UNEB. Poxa. Aí hoje eu tirei a Deza voltou. Certo. Vamos ver. Oi, Adriza. Já te coloquei. Oi, Tudo certo agora, né? eu acho que sim. Foi a minha internet ou a sua? Eu não sei. Eu vou deixar os comentários ativados que o pessoal vai dando feedback quando trava. E É, eles vão né? falando Melhor. de quem é que tá. Agora vamos. Vamos. Tá dando para escutar, gente? Boa De... tarde para quem tá Boa chegando tarde. agora. Deza, como essa live vai ficar gravada, eu vou só fazer a apresentação de novo e a gente já deslancha, tá? Tá certo. Essa é uma iniciativa do discente, do corpo docente da UNEB. Nós somos o campus avançado em Lauro de Freitas e a gente está fazendo uma agenda de lives, né? Uma agenda de lives com discussões muito pertinentes ao nosso curso, mas também são lives abertas ao público em geral. A live de hoje é para falar sobre a saúde mental dos estudantes, né? Fazendo corte aí para o momento da pandemia. O pessoal que quiser saber das próximas lives, tá no feed do Instagram da UNEB, essa UNEB aqui em Lauro de Freitas, esse Instagram que tá fazendo a live. Eu sou Mário Omar, né? Sou a minha senhoria, eu sou Mário Omar, sou aluno também da UNEB, do curso de licenciatura plena em pedagogia. E, e a nossa convidada é uma pessoa que eu tenho muito afeto, uma pessoa que eu gosto muito, Uhum. é a Andresa. Ela vai se apresentar. Se apresente, Andresa, pra gente. Ah, boa tarde, gente. Para quem tá chegando agora, a gente vai falar, né, sobre saúde mental nesse espaço, né, das pessoas que estão na universidade e estão enfrentando essa pandemia. É porque tem pessoas que estão chegando agora. Oi, Marina. Então, eu sou psicóloga, né? Trabalho com psicologia clínica e estamos aqui, né, para conversar e debater e falar sobre esse assunto tão pouco discutido dentro do espaço universitário, né? Sim, muito boa tarde de novo para quem está chegando agora, gente. Podem se achegar. Esse é um espaço nosso, né? É um espaço público. É um espaço que a gente tem para mesmo estar próximo, né? Estar próximo um do outro nesse momento, aprender um pouco mais. A gente tem grandes discussões para fazer hoje, tá? Uhum. Deza, vamos, Oi. vamos começar com uma pergunta bastante pertinente e ao mesmo tempo bastante desafiadora, né? Porque é uma pergunta ampla. É uma pergunta. Muito, eu Você, acho. você é uma mestra. Você é uma mestra, rapaz. Você vai pegar essa amplitude dessa pergunta e vai compilar para a gente, vai fazer o corte no que a gente quer ouvir, saúde mental dos estudantes, vai fazer o corte para esse momento, né? Eu sei que você é mestre, rapaz, nisso. Eu conheço todo o seu potencial. Eu conheço um pouquinho do seu potencial, porque é muito grande para conhecer tudo. Então, Andresa, Aham. vamos começar. Vamos abrir essa live, né? Falando sobre É. o que é esse tema que a gente escolheu, né? O que é a saúde mental? Assim, essa é a primeira pergunta que eu lanço para a gente iniciar a live por essa via, né? O que é a saúde mental? A gente precisa pensar um pouquinho da saúde mental no nível daquilo que a gente sabe no senso comum, né? Naquilo que as pessoas esperam que seja saúde mental. Então, eu quero também agradecer as pessoas que responderam a pesquisa, né? Me ajudou bastante a saber o que falar, do que falar exatamente desse assunto, que é muito amplo, né? Então, teve algumas pessoas que na pergunta eu fiz, né? O que é saúde mental para você? E aí algumas pessoas responderam, né? É paz total, é equilíbrio
entre físico e o mental, não ter nenhum problema, não ter nenhum transtorno e tudo mais. Alguém respondeu ter dinheiro? Não, ninguém respondeu isso não. Que bom! Que bom! Apesar que ajuda também, tá? Mas ele não é o que é tão extremamente importante, o que diz assim, a pessoa tem dinheiro e aí ela tá feliz e tá contente, não tem nenhum problema, né? A gente não pode partir desse pressuposto. Mas, enfim. Então, partindo desse conceito que as pessoas acreditam que seja saúde mental, eu achei muito importante quando alguém fala, né? É a ausência de transtorno. Então, quando a gente pensa nisso, então, todas as pessoas que procuram, né, estar sendo acompanhadas por profissionais de saúde mental é alguém que tem algum transtorno. E não necessariamente. A OMS fala que não é porque a pessoa não tem um transtorno que ela não precisa cuidar da saúde mental. E aí a gente vai para esse conceito que é muito amplo, porque a gente considera o indivíduo como um todo. Então, da onde essa pessoa né, socialmente, quais atravessamentos tem, os tipos de violência que ela passou, a história que ela tem, como ela se relaciona com as pessoas, como ela se relaciona consigo. Então, são aspectos que a gente percebe que podem implicar em situações em que as pessoas, elas não necessariamente vai desencadear um transtorno, mas que elas podem estar em um nível de sofrimento e que esse sofrimento ele precisa ser cuidado. Então, a saúde mental é esse bem-estar e essa forma de se relacionar com o mundo, se relacionar com a vida e pensar que o sofrimento, sim, é uma experiência, ele é inerente ao ser humano, mas existem níveis de sofrimento que a gente precisa ficar atento e que não necessariamente eu preciso desenvolver um transtorno para me cuidar, para cuidar da minha saúde mental. Não, e aí, a saúde mental, o cuidado não é somente com a psicoterapia. Tá dando para me escutar? Porque talvez eu fale muito rápido. Tá dando para te escutar, Deza. Deza? Oi. Olha, você pode falar um pouquinho de novo, né? Que você já falou. Você falou do questionário que foi lançado, né? E o pessoal respondeu do questionário. Mas fora do questionário, assim, no senso comum, né? Para além do que todo mundo respondeu, fora do questionário, no senso comum, assim, na sua experiência, e em toda a sua experiência acadêmica e a sua experiência fora da academia também, nas suas vivências. A saúde mental, no senso comum, ela é vista com equívoco? Travou um pouquinho. É vista o quê? Ela é vista assim, tem muito equívoco no conceito da saúde mental no senso comum? Com certeza, essa utopia que as pessoas têm de uma vida perfeita, de uma vida sem sofrimento, de uma vida em que as pessoas acham, e tem esse pensamento de saúde mental, não é só você só cuida da sua saúde mental se tem algum transtorno. Não é só na pesquisa, né, que tem essas respostas. Realmente a sociedade acredita que só os malucos vão ao psicólogo, só os malucos vão ao psiquiatra. E não é dessa forma que realmente é tratada a saúde mental como ciência, como algo que precisa ser cuidado, assim como as questões físicas. Então, o que eu vejo na sociedade é esse tabu que é feito em relação à saúde mental e que a gente... Tá dando pra explicar? Tá. Então, esse aspecto que distancia as pessoas da psicologia, distancia as pessoas de ter um aprofundamento, de entender mais a forma como se relaciona, de estar mais consciente nesse processo, de mudar sua forma de se ver, de se cobrar menos ou se cobrar mais, dependendo aí da história da pessoa. Então, sim, na sociedade existe um tabu muito grande e existe esse distanciamento das pessoas. Quando alguém fala, eu estou fazendo psicoterapia, o primeiro pensamento vem, essa pessoa é maluca, né? Só que não mesmo, na verdade, não mesmo. Mas também não quer dizer que não existem os transtornos. Os transtornos existem, eles precisam ser cuidados. Mas existem níveis de sofrimento, sim, que precisam ser cuidados também. Assim como a questão física também, né? A gente, aqui no nosso contexto do brasileiro, a gente negligencia muito a saúde física e a saúde mental, né? A gente só procura um médico quando já estamos com sintomas de alguma doença. A gente não se previne antes. E assim também é a saúde mental. Então, eu acho que a psicologia, ela não está só para o momento de crise, no momento em que já desenvolveu o transtorno, mas antes mesmo, nesse processo de se cuidar, nesse processo de tentar aí resgatar sua conexão consigo mesmo, né?
Então, eu acho que a saúde mental é essa tentativa de buscar estar bem consigo e com os outros dentro do seu contexto social. E o que é muito difícil. Isso não quer dizer que não vai ter sofrimento. O sofrimento, como eu já havia falado, é uma experiência humana. A gente não pode perder de vista que a vida é também o sofrimento e que a gente aprende muito com o sofrimento, né? Então, esse, mais ou menos, aí é o conceito de saúde mental, né? Considerar esse indivíduo dentro do contexto, com o seu jeito e se relacionando com as pessoas. Tá bom, Deza? Já que a gente está falando de estudantes, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Tem um monte de gente aí de lá da UNEB aqui. O pessoal, acho que todo mundo vai colocar a resposta aí, que é uma resposta bem batida. Mas eu quero que você fale com essa fala, né? A visão de uma psicóloga. Será, Andresa? Essa é uma pergunta que eu vou fazer, tá? Será que a academia influencia positivamente ou até negativamente na saúde mental dos estudantes? Deu para ouvir? Travou um pouquinho, mas repete um pouquinho, que travou aqui. Então, será que a universidade ela prejudica ou beneficia a saúde mental dos estudantes? Olha só. Essa eu entrei aqui normal, tô ficando doido aqui dentro. É um aspecto muito interessante, né? A academia, de fato, ela é uma instituição que provoca e pode provocar isso, né? Voltou? Voltou. Pronto. Tá me escutando? Tudo direitinho? Direitinho. Tá. Teve um comentário de uma menina... Linley, né? Linley, né? Passou pelo preconceito quando iniciou a psicoterapia. Infelizmente existe isso mesmo, existe esse tabu, mas eu acho muito bom esses espaços que a gente tem para falar sobre isso, desconstruir mesmo, tá? Esse conceito que realmente não agrega nada, as pessoas realmente têm esse tabu mesmo em falar sobre isso, em pensar sobre isso. Mas, enfim, é uma construção social que a gente tem, que a gente precisa aí desconstruir. Relacionada à pergunta, a universidade, de fato, ela pode contribuir para alguns gatilhos, né? Por conta desse excesso de atividades, né, que são aí proposto, e esse excesso de produtividade também que é imposto para essas pessoas, né? E aí também a gente precisa contextualizar que essa pessoa também tem uma vida pessoal, que ela também tem relações afetivas, que ela também passa por situações na família, tem a questão do trabalho. Então, essa gama de coisas, né? E aí ela está entrando também para a vida adulta. São várias situações que acabam podendo ser gatilhos de níveis de sofrimento muito altos, tá? Então, mas existe, assim, pessoas que passam pela universidade e falam, não, tá tudo bem, passei por isso, tudo mais, mas tem pessoas não, que desenvolvem realmente um sofrimento muito grande, medo, insegurança nesse processo, né, apresentações. Tem pessoas, né, que em semana de prova não conseguem dormir, não conseguem estudar, né, tem crise de ansiedade mesmo. São questões mesmo que precisam ser trabalhadas e também a gente precisa desenvolver intervenções nisso, discutir sobre isso, né, para que a gente consiga, e eu entendo, né, que a educação tem essa coisa de colocar as pessoas num padrão em que elas se comportem de uma forma universal e tudo mais, que não considere aí alguns aspectos da subjetividade, mas é pensar o que se pode ser feito para que a gente consiga aí promover o nível de saúde mental para as pessoas dentro de um contexto tão denso, tão pesado, né? Então, a universidade não é ruim, né? Mas ela tem esses fatores que podem desenvolver gatilhos mesmo de sofrimento. Sim, a universidade como outros meios da vida também, né? Com certeza. Andresa, eu posso fazer uma intervenção nessa fala sua? Fique à vontade. E tem a ver, que também eu penso, né? Isso é uma visão pessoal minha. Eu penso também que a universidade tem a ver também com sonhos, né? Tem gente que sonha em entrar naquele lugar. A pessoa, às vezes, deposita todas as expectativas da vida, né? Pô, eu vou fazer o vestibular, vou passar, vou para a faculdade. Aí chega lá, aí quando chega na faculdade pode haver uma frustração, né? Eu acho que o nome, eu acho que eu nomeio assim, uma frustração, né? Que chega a falar, pô, eu esperei tanto por esse momento e agora
eu tô sofrendo tanto, tem alguma coisa errada, né? Não. Tem a ver com isso também. Sim. A gente está falando antes da pandemia, né? Esses aspectos que acabam ocorrendo mesmo, das pessoas construírem toda uma utopia relacionada à universidade. Eu vou só estudar o que eu quero, eu vou só conversar com pessoas legais, os professores são legais, enfim. Mas, de fato, essa realidade, né? Mas também tem a questão da adaptação, né? Essa coisa de se adaptar a essa nova instituição, com essas novas demandas e tudo mais, também causa aí um nível de desordem, porque toda mudança realmente requer adaptação e também passa por um processo doloroso. Mas, de fato, as pessoas acabam construindo essa fantasia relacionada à universidade, né? Mas, como a gente está falando, né, a universidade é um espaço muito positivo, mas que também tem os seus aspectos negativos, como você já falou, tudo na vida, né? Mas ocorre mesmo essa frustração e que as pessoas precisam trabalhar isso, né? E aí se adaptar, como a gente está falando da saúde mental. A forma como você vai ver, bom, essa instituição tá me causando mal e tudo mais, mas eu preciso passar por ela para eu conquistar o meu sonho, para eu fazer outras coisas, então eu vou passar por isso. Então tem muito realmente essa frustração, né? E aí a gente está falando desse contexto antes da pandemia, né? Porque aí já tínhamos outra frustração com essa pandemia. Sim, sim. Ô, Andresa, já que você falou, trazendo, a gente ainda está nessa primeira pergunta, né? Que é, inclusive para quem está chegando agora, que a primeira pergunta foi: o que é saúde mental? O que é saúde mental, né? E eu sei que tem pessoas aqui, não é o nosso caso ainda, mas tem pessoas aqui que tá fazendo EAD. Tem estudantes aqui que que estão fazendo, continuando o curso de forma EAD na pandemia, né? Na pandemia. E é uma pergunta: é possível durante essa pandemia, né, a própria pandemia afetar de alguma forma a saúde mental do estudante que está fazendo EAD? Que está fazendo EAD? Está fazendo EAD. Bom, para quem também não está fazendo EAD, para quem está fazendo EAD, vai ter aí repercussões extremas, né? Porque a falta de concentração é real, né? Ainda que as pessoas não estejam tendo aula, a falta de concentração ela é real, até mesmo porque existe um nível de cobrança externa da família, das pessoas, e tem a autocobrança também. Então, para quem, eu vou falar agora para quem não está tendo EAD, depois eu respondo para quem está tendo EAD. Então, esse nível de cobrança é muito grande, ainda que não se esteja tendo aula, porque você entende, você fez planos para esse ano, com certeza ninguém imaginou que estaria vivenciando isso nesse momento, né? Ninguém, quando estava na virada de ano de 2019 para 2020, imaginou que estaríamos vivendo isso. Então, já existe essa frustração, tem essa nova realidade que a gente está, né, vivendo, porque a gente está vivendo um momento de muito medo, e o medo real, o medo da morte, o medo de se contaminar, o medo da família. É um medo que pode ser negativo, pode potencializar aí um nível de sofrimento muito grande, mas o medo também nos ajuda e nos organiza para a gente se cuidar, né? Então, assim, é um nível de concentração muito baixo. Então, essa autocobrança, ela vem mesmo. Então, esse sofrimento, ele é real mesmo. E todos nós estamos passando, os universitários e os não universitários, né? Porque, de fato, é o medo, essa nova mudança, a crise econômica aí, a gente não sabe o que vai acontecer depois, são muitas coisas incertas que nos causam aí um desespero, né? Um nível de desespero. Mas para quem está tendo aula EAD, e aí é cobrado ainda mais, né? Porque você tem que fazer prova, porque você tem que ler texto, porque você tem que fazer apresentação, porque você tem que produzir. Isso está sendo imposto, você precisa produzir. Em um momento de sofrimento muito grande para todo mundo. Realmente, pode ser aí pode desenvolver gatilhos mesmo de um sofrimento que precisa de atenção até mesmo de profissionais, né? Então, de fato, é uma energia que precisa ser colocada em um momento total que a gente precisava pensar mais no nosso momento, pensar mais em nós, pensar em o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, o que eu quero só sentar e ficar assistindo Netflix, né? E aí as pessoas que estão tendo essas matérias, mais precisam dar conta disso, elas não estão tendo esse momento. Estão até se culpando se tiver esse momento. Né? De fato, algo que a gente precisa mesmo trabalhar e ter cuidado e como essa pessoa vai reagir com essas questões. Sim.
colocaram no comentário aqui: é horrível ser obrigada a mudar a modalidade em que se estuda. E com as cobranças mantidas diante de toda essa realidade que a psicóloga citou, que é medo, ansiedade, incerteza, né? Sim. Exatamente. Andresa, Oi. essa primeira, o que é a saúde mental, foi muito boa. Você tá de parabéns, viu? E o pessoal, tem alguém aí, ou é todo mundo, eu não sei, que tá afundando o dedo no coraçãozinho aqui, que tá toda hora... É muito bonitinho, tá, gente? Pode continuar. Vai quebrar a tela do celular, rapaz. É verdade que eu subi mais. Mas Aí, é verdade. Eu quero trazer a próxima questão nossa para você, para a gente também refletir, para a gente discutir sobre isso também. Uhum. Que é aquele momento, Andresa, que o estudante fala assim: rapaz, meu corpo não tá legal, eu não tô legal, tô sentindo uma porção de coisas, e a pessoa não consegue às vezes nem nomear o que ela tá sentindo, né? No corpo, começa a aparecer por causa do estudante universitário, por causa da pandemia, começa a sentir coisas no corpo, começa a aparecer uma porção de sintomas. E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, né? Como é que eu posso ficar ligado, olhar para dentro, olhar para fora do meu corpo, para dentro de mim? Como é que eu posso identificar essas coisas que estão diferentes em mim? O que são essas coisas? Pronto. A gente, como eu já falei, é algo que todos nós estamos passando em alguma medida, né? Essas reações no corpo, esse medo, essa insegurança, em algum nível, isso é natural, porque é um processo mesmo do corpo, mesmo quando está em ameaça. Então, tem um nível bom, eu não estou conseguindo dormir. Um dia eu não consegui dormir, outro dia eu estou comendo muito. Assim, são aspectos que tudo bem, tá tudo bem, porque estamos todos passando por um momento muito difícil, tá? Mas existem sintomas, né, que vai aí no corpo que a gente precisa ficar mais alertas. Então, se essa insônia já dura alguns dias, se a compulsão alimentar também é um dos aspectos que a gente precisa prestar atenção, até mesmo pelo bem-estar da pessoa, né? Como é que daqui a 2 meses pode estar isso, né? Quais doenças podem acarretar também com essa questão de estar comendo todas as horas, não só por fome, mas sim por emoção. São vários sintomas, porque cada pessoa reage de uma forma, né? Então, dores de cabeça, estresse excessivo, irritabilidade, agressividade, uma tristeza profunda, né? Uma das perguntas que eu fiz na pesquisa, eu perguntei, né? Eu estou triste o tempo todo durante essa pandemia, e teve pessoas que falou sim. Então, é um indicativo de que a gente precisa prestar atenção no porquê essa tristeza. Vamos trabalhar, vamos conversar sobre isso, vamos falar com os amigos, com os familiares, procurar um profissional, porque de fato estamos passando por um momento muito difícil e que a gente não pode fazer aquilo que a gente fazia antes, que é negligenciar nossa saúde física e emocional. Então, a gente precisa, de fato, prestar atenção. Eu acho que essa pandemia tem trazido esse aspecto mesmo, de você estar mais dentro de casa e você estar na sua própria casa. Você está pensando como é que está a sua casa. Então, você pode tirar momentos para você, né? Enfim, já passando aí para outros aspectos, mas você está com dificuldade de lidar com algumas questões. Os sonhos têm sido algo muito recorrente, a gente tem discutido muito isso, e um psicanalista que eu gosto muito, Christian Duncan, ele está fazendo uma pesquisa, os sonhos que a gente está tendo durante essa pandemia. As pessoas estão estranhando os próprios sonhos, porque estão lembrando até mais dos sonhos. Então, assim, a gente precisa realmente prestar atenção nesses sentimentos, na intensidade dessas sensações do corpo e, quando, se for possível, conversar sobre isso, e que seja possível. Eu espero que a gente tenha aí uma rede de apoio que nos acolha e que a gente procure até mesmo conhecer novas pessoas, procurar um profissional para que a gente se sinta acolhido nesse momento, né? Sim, Andresa. Inclusive, você falou a indisposição que às vezes dá, né, como um sintoma também. A indisposição, a pessoa fica assim, passa muito tempo deitado, ou indisposto. Indisposição mesmo no corpo, cansaço, essas coisas assim. Pode acontecer, né? É possível dizer
que o sintoma que está tendo nesse momento da pandemia mais recorrente é esse da indisposição, que você tem visto acontecer mais? É esse da indisposição? Porque, na verdade, tem vários, né? Você falou a falta de apetite, ou apetite excessivo. É, você acha que um que é recorrente, que tem visto bastante acontecer assim, é esse da falta de disposição? É das questões, mas o que eu tenho visto mais é a falta de concentração. Até fazer aquilo que gosta, tem sido. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Falta de concentração. É o que eu tenho visto mais recorrente. Mas pode acontecer mesmo da pessoa se sentir disposta a fazer tudo. E isso, com certeza, é um indicativo de que algo aí está acontecendo, né? Que a gente precisa prestar atenção. A falta de concentração, quando você diz, é não conseguir ler um livro, é isso? Não conseguir prestar atenção na matéria que está passando? Não só isso, mas até fazer coisas que você gosta, né? Tocar violão, por exemplo, algo que você acredita que você gosta. Conversar com os amigos, interagir nas redes sociais, né? Assistir a algum programa, algum filme que gosta. A falta de atenção, quando chega nesse nível, eu acho que a gente precisa prestar atenção. Agora, é uma falta de concentração, de ler livros, de ter que fazer essas coisas que estão sendo impostas diante de uma realidade, um excesso de informação que está tendo, esse excesso de medo e contextualizar tudo, tentar unir tudo isso, eu acho que está causando um nível de sofrimento muito grande para as pessoas, né? Essa sensação de frustração de não estou conseguindo ler um texto, essa frustração de não estou conseguindo estudar para a prova, essa frustração de não estou conseguindo ser produtivo como as pessoas estão falando. Eu acho que esse momento... Vale. Eu ia fazer uma pergunta que não está no script, mas você acabou de falar aí, que é esses estímulos que a gente recebe, né? Eu tô vendo as pessoas que eu sigo nas redes sociais, fazendo tudo, conseguindo fazer exercício, conseguindo atualizar a leitura, conseguindo fazer as coisas, e eu não. Sim, tem. Aí você falou. Eu acho que é o momento da gente fazer aquilo que a gente quer fazer. Claro que não dá pra gente... como as pessoas que estão estudando, que estão tendo ainda matéria, né? Você precisa realmente responder a isso, porque tem prazos aí, enfim, infelizmente tem essa questão. As pessoas acabam tendo que fazer isso mesmo. Mas aí, nos momentos que você tiver para você, é ter esse momento de fazer aquilo que você quer. Escutar uma música, ficar deitado, tocar um violão, ler o livro que gosta, ficar parado sem fazer nada, entende? Tentar perceber que esse momento é um momento muito triste mesmo. Eu acho que a gente está com dificuldade, é um momento triste, então a gente precisa pensar que a gente está triste, a gente precisa trabalhar com isso. Claro que existem níveis de tristeza. Então, é um momento na pergunta, e algumas pessoas falam, às vezes eu fico triste. Sim, às vezes a gente vai ficar triste, tem pessoas lá fora morrendo, tem pessoas, com certeza aí, que estão indo trabalhar. Então, assim, o medo de se contaminar, então são vários sentimentos, várias informações, e a gente precisa respirar, até mesmo filtrar as informações, filtrar aquilo que vai assistir, filtrar aquilo que vai ler, procurar um jornal, um horário exato para você se manter, né, aí por dentro das informações, mas não ficar nesse excesso de informações, porque é muita coisa mesmo para a gente digerir. São muitas perdas, né? Quando a gente pensa nisso, porque é muita modificação para a gente conseguir conciliar, é muita modificação, a gente precisa lidar com essa nova realidade de ficar dentro de casa, com essa nova realidade de não estar mais indo para a faculdade, como alguém falou, de mudar essa modalidade, né, de você estava indo, saía de casa, todo esse processo, e agora você tem que ficar dentro de casa, na frente do computador. São muitas mudanças que a gente precisa conciliar, a gente precisa parar e respirar e falar, olha só, eu sou humano, eu não sou um robô. Acho que a questão está toda aí, né? Eu acho que é isso, saúde mental é você perceber o que está te fazendo mal e você respirar, né? Faz aquilo que você quer, aquilo que você pode, respira um pouco. Beleza? Foi. Eu vou falar outra coisa que não está no script, mas eu sei que você vai me perdoar depois. Eu vi Pondé falando, aquele escritor Pondé, falando uma coisa que eu refleti, gente. Refleti tanto. O repórter perguntou para ele, você acha que depois dessa pandemia a humanidade vai mudar? Aí ele falou, não, porque já passamos por pandemias piores e a humanidade não mudou.
Aí eu falei, gente, como é isso? Aí eu fiquei pensando aqui, ainda que a humanidade não mude, eu acho que a gente pode mudar, né, individualmente. Ainda que o coletivo não tenha mudanças significativas, eu acho que no individual a gente pode fazer essas mudanças, né? E faltado nisso que eu quero passar para nossa próxima, Hum, entrando um pouco aí do meio para o fim, né? A primeira pergunta foi o que é a saúde mental, você respondeu muito bem. Aí a gente começou a falar dos sintomas que podem aparecer no corpo, os níveis de sofrimento, a gente falou também sobre isso. E pensando nisso que eu falei, que ele falou, né, das mudanças individuais, que ele falou que não acredita que a humanidade vai mudar depois dessa pandemia, eu quero que você comece aí a dar umas dicas pra gente, hum, umas dicas e sugestões, o que a gente pode fazer nesse momento para minimizar o sofrimento. E uhum. também eu quero dizer ao pessoal que se for te tendo perguntas para fazer e dúvidas, pode escrevendo aí nos comentários que eu vou fazer daqui a pouco para a Andressa, tá? Tá. Eu acho que esse momento é como eu falei, né? Estamos dentro de. A maioria está dentro de casa. Então a gente tem, teoricamente, um tempo para si, para pensar sobre as suas questões, aquilo que está aí mostrando no corpo, mostrando nos pensamentos, aquilo que está aí falando para você o tempo todo. Olha, eu estou aqui. Acho que a gente precisa prestar atenção muito nesses sentimentos que estão vindo nesse momento. E a gente precisa trabalhar com eles de alguma forma, procurar estar bem. Então, assim, dá para a gente mudar individualmente? Dá. A gente só precisa entrar nesse processo de conexão consigo. E aí precisa de disposição, de esforço da pessoa, se ela quer mesmo, porque é algo muito de processos, né? A gente precisa respeitar os processos. Então, dá pra gente sair individualmente, mas a pessoa precisa escolher isso. Não dá pra gente impor que todo mundo vai mudar. Por isso que eu acho que o Condé falou isso. Eu acho que é uma coisa mesmo da individualidade. É uma escolha minha, eu estou aqui, o que é que eu posso aproveitar de melhor, né? Isso que acho que a resiliência fala. O que é que eu posso tirar de bom desse momento que eu estou vivendo? Né? O que é que eu posso aprender comigo mesmo? O que é que eu posso aprender com a minha família que está dentro de casa? O que é que eu posso aprender com os meus amigos, me reunindo através, né, de ligações, o que eu posso extrair de melhor desse momento, né? A crise, e é uma coisa que a gente conversou, né? O sofrimento, ele ensina. Ele ensina para quem quer aprender, né? Eu estou vivendo isso, mas o que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso aí me conhecer? É um processo que a gente pode fazer também, né? De se conhecer, de se conectar. E aí, o que é que a gente pode fazer para minimizar aí o sofrimento, mas que a gente não pode achar que vai passar por isso sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento, tá? O sofrimento, ele tá aí em níveis aí que a gente precisa, olá, sofrimento, eu sei que estamos juntos, né? E aí, vamos conversar com esse sofrimento, não dá pra gente negar, porque aí depois fica pior o negócio, né? Bola de neve. Então, uma bola de neve, vai crescendo, né? Então, sugestões. É como eu já falei, perceba aquilo que te faz bem, aquilo que você quer fazer, escolha o que você precisa realmente fazer, exclua as coisas que você não precisa fazer, o que você não quer fazer. Tire um momento para você. Eu sei que tem pessoas aí que tem muita gente dentro de casa, né? E aí, nesse momento de isolamento e tudo mais, como é que eu faço? Procure, escute uma música, coloque um fone, tente ter momentos com você mesmo. Eu acho que é um dos principais fatores. E aí tem pessoas que fazem atividades físicas, que gostam de fazer atividades físicas, que gostam de leitura. Eu gosto muito, uma coisa muito pessoal minha, é de escrever. Então eu escrevo, eu gosto de escrever, me organizar, eu gosto de escrever poesia, isso me organiza, isso me deixa muito bem. Então eu acho que é cada um dentro daquilo que gosta, daquilo que se sente bem, e satisfeito, procurar aí atividades que podem ser feitas nesse momento. Que massa. O meu E o tá que com você eco, tem né? feito, Mário? Não, eu tô te escutando bem. O pessoal falou que meu áudio, que o meu tá com eco. E eu tô ouvindo eco também. Meu Deus, né? Eu não tô conseguindo realmente Eu não ouvir nenhum imagino, eco. acho que tá com eco, mas tá dando pra ouvir.
Eu espero que sim. Gente, tá dando para escutar? Olha, o que eu tô fazendo, o que tá me estruturando nesse tempo, sabe o que é? Hum. Contar a história. Ah, sim! Nós amamos as histórias de Mário. Quem é que gosta das histórias de Mário? Põe aí, sim, porque eu amo. Não, é muito Contar a legal, história, realmente. inventando história e contando. Isso aí tá me estruturando bem nessa pandemia, viu? Uhum. Tô Então, eu conseguindo. acho que é isso, a gente encontrar dentro daquilo que a gente gosta, desenvolver atividades as nossas próprias, né? E não ficar aí reproduzindo as dos outros e se fazendo mal, se cobrando esse excesso de produtividade que as pessoas estão falando, sabe? Acho que é parar um pouquinho, respirar e falar, bom, o que é que eu quero, o que é que eu posso fazer nesse momento de sofrimento que todos nós estamos passando em alguma medida. Sim, sim. Andresa, Oi. eu quero que você também deixe pra gente uma sugestão dessas que você falou, de quando procurar psicoterapia, né? Isso você Hum, já falou, em uma certa parte você já falou, mas a sugestão de procurar uma psicoterapia, ela é uma hum. sugestão para ontem, para qualquer hora, ou tem um momento específico que fala, não, eu tenho que ir agora. Eu acho que quando alguém fala assim, eu tenho que ir agora, com certeza é um momento. Mas nesse momento que a gente está nesse contexto, quando esses níveis de sofrimento eles estão no campo do insuportável, né? Quando eu não estou conseguindo falar sobre isso, e aí eu durmo o dia todo, então eu não consigo nem lidar com meus amigos, eu não quero conversar com ninguém, eu me isolo também. Eu acho que é esse um momento, uma das questões aí que a gente pode pensar, bom, eu preciso de ajuda. E talvez não só psicoterapia, né? Mas conversando com outras pessoas, mas procurar psicoterapia quando esse nível de sofrimento estiver no campo do insuportável, com certeza é algo que vai ajudar bastante a passar por esse processo da melhor forma possível. Vale a pena lembrar que a nossa amiga Andresa, ela está com Uhum. a agenda aberta, ela está fazendo os atendimentos online, né, Andresa? Sim, sim, sim. Está fazendo os atendimentos online, ela é psicóloga também, e nós vamos deixar o, o Instagram dela, todo o telefone direitinho aqui no Instagram da UNEB e no History também, para quem quiser depois, caso queira procurar ela, vai ser muito Uhum. bem-vinda. Bem-vinda, né, Andresa? Sim, qualquer dúvida também pode falar lá que a gente conversa e saneia as dúvidas. Certo? E queria agradecer também para as pessoas que estão nos escutando e também que respondeu essa pesquisa que me ajudou bastante. Sim, sim. A gente um questionário para todo mundo responder lá, que também norteou nossa fala e a gente Uhum. fez isso também, e em outras coisas, né? Quero agradecer em nome Aham. da UNED, Campus Avançado de Lauro de Freitas, em nome dos alunos e dos professores lá da UNEB, toda a equipe de coordenação, também o. Tá me ouvindo? Tá dando pra... Tô, agora tô. Travado, mas Voltou? voltou. Foi. Do nada. Tem alguém Olá. aí? Toque, toque, toque. Voltou. Então eu quero agradecer em nome dessas meninas que fazem acontecer, né? Eu quero deixar registrado aqui as da liderança, fazem acontecer, as meninas movimentam o Brasil e, e muita gratidão. Essa live foi maravilhosa, a live vai ficar gravada para quem quiser assistir também. Então eu agradeço em nome de todos a você também. Obrigado. Foi maravilhoso. Momento de discussão. Um beijo no coração de vocês, gente. Tchau, tchau.